Olá, pessoal. Vamos falar da aula 8 hoje, que está relacionada a modelos de carga, a modelagem das cargas para a realização do fluxo de potência em redes de distribuição. As cargas, elas são representadas por uma potência complexa, consumida, todo mundo sabe disso, que é a P, potência ativa, mais um JQ. Elas podem ser monofásicas, bifásicas e trifásicas, sendo que as trifásicas podem ser ligadas em estrela ou triângulo. É muito comum em redes de distribuição a gente ter carga monofásica, tá? Isso dá origem a um certo desequilíbrio na rede. Isso aqui que é o principal da aula de hoje, aqui, ó, elas podem ser representadas por modelos estáticos, por modelos dinâmicos e por modelos híbridos. Os modelos estáticos, como o próprio nome já diz, estão relacionados a algo estático, ao regime, ao estudo de regime permanente. As potências ativas e reativas são expressas para qualquer instante de tempo em função da tensão e frequência somente para aquele instante de tempo, somente para aquele ponto de operação. Então a gente pega um ponto de operação, um instante de tempo e realiza o fluxo de potência para esse ponto. Os modelos estáticos, existem vários aí, tá? Eu estou mostrando para vocês esses quatro, são os principais. São o modelo de corrente constante, onde o próprio nome já diz, a corrente, ou o módulo da corrente é mantido constante. O modelo potência constante, onde a potência ativa e reativa são mantidas constantes e a tensão varia. E o modelo impedância constante, onde a impedância da carga é mantida constante e a tensão e corrente variam. E ainda um modelo combinado, que combina esses três modelos, impedância constante, potência constante e corrente constante, em um único modelo. Neste modelo aqui, uma parcela ou um peso é atribuído para o modelo corrente constante, um peso atribuído para o modelo potência constante e um peso atribuído para o modelo impedância constante. Sendo que a soma desses pesos aí tem que fechar os 100%. Os modelos dinâmicos, pessoal, como também o nome já diz, são utilizados para fazer estudos dinâmicos. Tá? Por esta razão, são utilizados os modelos do equipamento. Por exemplo, um motor de indução. A gente tem um modelo da máquina, um motor de indução, com suas resistências, série, a sua impedância de dispersão, a sua impedância no núcleo, né, ou no rotor, no caso. Então, a gente tem esse modelo real e que, em geral, ele é representado por equações diferenciais, daí de terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, dependendo se a gente quer atingir os períodos transitórios ou subtransitórios, também dependendo do eixo do motor, né, do tipo de motor. Tá? Então, esses modelos dinâmicos, eles são bem mais complexos, tá? Porque consideram as equações diferenciais, são bem mais difíceis de serem calculados, mas quando é necessário um estudo dinâmico, ele se faz útil. E ainda tem-se os modelos híbridos, que são modelos que consideram parte, uma parcela de carga por modelos estáticos e uma parcela de carga por modelos dinâmicos. Tá? Seria uma combinação dos dois, onde eu vou atribuir um peso, como eu atribuo aqui no modelo ZIP, para o modelo estático e um peso para o modelo dinâmico. Por exemplo, 50% ZIP, 50% motor de indução. Seria um exemplo de modelo híbrido para carga. Aqui, pessoal, eu vou apresentar agora só os modelos estáticos, que é o foco da nossa disciplina de fluxo de potência em regime permanente. Tá? Vou falar um por um deles e vou explicar como é que funciona o fluxo de potência e a gente vai fazer um exercício para cada um deles. Então, o modelo de corrente de carga constante, a corrente elétrica ela não varia com relação à tensão. As potências ativas e reativas variam sim com a tensão. Exemplo de cargas do tipo corrente constante: fornos a arco e lâmpadas de descargas. Como é que funciona o fluxo de potência? Eu calculo a corrente I do circuito aqui, que é dada por SC, potência na carga, dividido pela tensão
na carga. SC por VC conjugado, tá? Não pode esquecer do conjugado. E aí eu determino o módulo da corrente e o ângulo dela na forma polar. Essa tensão VC inicial, eu sempre atribuo um valor 1 com um ângulo 0. E o SC é a própria potência da carga. Aí, feito o cálculo dessa corrente, fica bem fácil. É só fazer a malha desse circuito aqui. Tensão da fonte menos I vezes EL é igual a tensão na carga. Então está aqui. VC é igual a E menos VL vezes I. Calculado esse VC, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a diferença entre esse VC calculado e o VC0, que é um PU. Se essa diferença for menor que uma tolerância, o sistema convergiu. Se não convergir, se for maior que a tolerância, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar o ângulo da corrente, porque o modelo corrente constante, não muda. Então, o ângulo da corrente vai ser o ângulo inicial mais o ângulo θ, que é o ângulo obtido para essa tensão aqui. Certo? Aí eu repito esse processo até que a diferença da interação anterior menos a interação atual seja menor que a tolerância. Normalmente, a gente utiliza a tolerância 1n-2, 1n-3, 1n-4, dependendo do grau de precisão que a gente quer nos resultados. Aqui, pessoal, um exemplo para o modelo de carga corrente constante. Eu tenho esse circuito aqui, tensão no nó da fonte 13,8 kV, a carga tem 10 mais J4 MVA, e entre a carga e a fonte eu tenho um trecho de 0,2 ohms por quilômetro de resistência e 0,4 ohms por quilômetro de reatância. E esse trecho tem 5 quilômetros. Tá? O que eu tenho que fazer inicialmente? Eu tenho que determinar a potência na carga em PU, tá? Que é 10 mais J4 MVA dividido por 10 MVA. Tá certo? Tá aqui, ó. S base é 10 MVA, tensão de base 13 kV. Outra coisa, tensão na fonte, 13 kV da fonte dividido pela V de base, 13 kV. Então, a fonte, 1 PU. A impedância da carga, do trecho, desculpa. A impedância do trecho é 5 km vezes 0,2 mais J04, tá? E isso tudo vezes a Z de base. Quem é a Z de base? A potência de base, 10 MVA, dividido pela tensão de base, 13,8 kV ao quadrado. Então, aqui eu tenho a minha Z, a minha impedância do trecho, e a minha potência da carga na forma polar. Ambos na forma polar. Aí eu vou fazer o processo interativo, como eu mostrei no fluxograma ali. Primeiramente, a gente calcula a corrente. Com a corrente, a gente calcula a tensão e fecha a malha para calcular a tensão da carga. Então, aqui, para calcular a corrente, eu pego a potência aparente aqui na forma polar conjugada. Então, eu mudei o sinal para menos 21. E a tensão inicial é 1 com ângulo 0. Na primeira iteração, eu mantenho 1 com ângulo 0. Determinei a corrente, 1,077 com ângulo de menos 21,8. Esse módulo da corrente não vai mudar mais. O ângulo eu vou atualizar. Então, com essa corrente que eu determinei, o que eu vou fazer? Calcular o VC. Tensão da fonte, 1 com ângulo 0, 13,8 por 13,8, menos a queda de tensão, que é a corrente calculada, tá aqui, 1,07 com ângulo de menos 0,21, e a impedância do trecho. A impedância do trecho, 0,117 com ângulo 63,43. Então, eu faço esse produto aqui e chego a esse valor de tensão aqui, 0,9094 com ângulo de 5,3, ou 30 aí. O que eu faço agora? Eu vou pegar o módulo da tensão e diminuir de 1 PU, que era a minha tensão anterior. Tá? Deu 0,09. Eu estou considerando aqui, em todos os nossos exemplos, que a tolerância é 1n-3. Então, não convergiu. Se não convergiu, eu tenho que atualizar a minha corrente. Como é que eu vou atualizar a minha corrente? Olha, preste atenção com isso aqui para não errar o sinal do ângulo. O módulo não mudou.
O módulo é 1.077 e o ângulo menos 21.8. Menos 21.8 porque é conjugado. Aí isso aqui, pessoal, eu vou dividir pelo quê? Por 1 PU com ângulo menos 5.30. Só que como está dividindo, na soma aqui vai passar a ser negativo novamente, certo? Então o ângulo aqui vai se somar. O menos 21 com mais menos 5.3. Aí eu vou ter um ângulo aí de 27.1. O módulo permaneceu o mesmo. Tá certo? Aí calculo o VC novamente, 1 com ângulo zero, tensão da fonte, menos a queda de tensão, que é o valor da corrente com o ângulo agora alterado, vezes o valor da impedância do trecho. O novo valor aqui da tensão passou a ser 0,9012. 0,9012 menos 0,9094 dá uma diferença aqui de 0,081. Ainda não convergiu para o meu critério, tá? Que é 1n-3. Então a gente vai ter que fazer uma terceira iteração. Está aqui ela. 1.077, o módulo não mudou, o ângulo menos 21.8, e agora eu vou somar o menos 4.76 daqui, ó. Tá? Lembra que esse 4.76 ele passa dividindo. Olha só como é que eu posso mostrar para vocês. Passa dividindo aqui, então na hora de somar o ângulo, ele vai ficar com o mesmo sinal. Então eu chego a 27.1 negativo o ângulo aí. Atualizo a minha tensão. 1 PU menos impedância do trecho vezes a nova corrente com o ângulo alterado. Opa, aqui, né? Atualizo a minha nova tensão. Impedância do trecho vezes a corrente com o ângulo alterado. Tá? Deu 26.56 agora. E aí eu chego a um novo valor de tensão aí de 0,9020. Fazendo a diferença de 0,9020 com 0,9012, eu tenho aí 0,000 ou 7,7 e/-4. Convergiu. Tá certo? Então, esse aqui é a solução. Essa aqui é a tensão e o ângulo do meu, na carga do meu circuito. Aqui, pessoal, eu coloquei o código, tá? Que vocês podem resolver no MATLAB ou algum compilador, só rodar para verificar como é que foi feito o cálculo dessas interações aí. Para um circuito pequeno como esse, dá para fazer no braço, é tranquilo, e até recomendo vocês fazerem no braço, porque ajuda muito. Mas para circuitos maiores, a gente, infelizmente, tem que implementar alguma metodologia numérica, porque o processo de cálculo acaba sendo muito grande. Aqui, o modelo potência constante agora. A potência ativa e reativa não variam com a tensão. A corrente varia. Que tipo de carga representa a potência constante? Motores de indução, cargas trifásicas equilibradas em geral. É muito comum esse tipo de modelo aí, porque ele representa a grande maioria das cargas que estão no sistema de distribuição. O processo de fluxo-potência, novamente, vou calcular a corrente, tá, que vai ser a potência da carga conjugada dividido pela tensão na carga conjugada. Esse P mais JQ aqui não vai ser alterado, vai ser sempre o mesmo. Mas o VC da carga vai ser alterado. Inicialmente ele é 1 com ângulo zero, aí na primeira interação eu já calculo o VC1 aqui, atualizando ele, e aí se a diferença do VC1 menos 1 com ângulo zero for maior que a tolerância, eu vou ter que repetir esse processo. Ao repetir esse processo, esse novo VC aqui é esse cara que eu calculei aqui, não é mais o V0. E aí eu repito aí várias interações até que eu ache um VC aqui menos o VC anterior, sendo menor que a minha tolerância de 1n-3. Vamos ao mesmo cálculo, tá? A gente tem aqui agora a potência da carga, a impedância do trecho. Não vou repetir, já falei como se faz. Vamos diretamente para o cálculo. VC vai ser o quê? A tensão na fonte, 13,8 dá 1 PU, menos a queda de tensão. Quem é a queda de tensão? A corrente, tá? Isso aqui, ó,
1.077 com um ângulo de menos 21.8 é a potência na carga, dividido pelo VC, que é 1 com ângulo 0 na primeira iteração. Então, isso aqui é corrente vezes a impedância do trecho, 0,117 com um ângulo de 63,43. Achei um valor de tensão aí de 0,9094, cuja diferença em relação a 1 é de 0,0906. Então, o meu sistema não convergiu. Vou para a segunda iteração. O que eu vou atualizar na segunda iteração? Essa tensão aqui, ó, vai mudar. Aqui era 1 PU, agora aqui eu passo a usar a tensão da iteração anterior. Então, para calcular a nova corrente I, eu vou pegar a potência, que não muda, continua sendo 1.07 com ângulo de menos 21, dividido por 0,9094 com ângulo de 5,30. Positivo. Por quê? Porque aqui eu estou usando o conjugado do valor que eu determinei real aqui. Esta corrente aqui, vezes o ZL, impedância do trecho, eu vou chegar a um novo valor de tensão, deu 0,8918. E se eu fizer a diferença do 0,8918 menos 0,9094, ainda tem um valor aí superior à minha tolerância. Isso me força a fazer mais interações. A terceira iteração, pessoal, 1 PU menos a corrente, que vai ser a potência constante, não mudou, dividido pela nova tensão, 0,8918, com ângulo de 5,41 positivo. Tá? Cuidado com isso, isso aqui é na forma conjugado. Isso a corrente aqui vezes o ZL tem um novo valor de 0,8897. Isso aqui, 0,8897 menos 0,8918, ainda não fica menor que a minha tolerância e me força uma quarta iteração aqui, onde eu vou calcular novamente, usando agora o novo valor de tensão aqui, 0,8897. Está aqui embaixo. E o novo valor de tensão determinado, 0,8893. Fazendo a diferença, aí sim a gente consegue aqui 4E na menos 4, o que é menor que a minha tolerância de 1E na menos 3. Então, reparem que aqui foi necessário, com o modelo potência constante, 4 interações, enquanto que no modelo corrente constante, 3 interações foram suficientes para garantir a convergência. Em geral, normalmente o modelo potência constante é o que mais necessita iterações. Tá? Aqui, pessoal, mostro o código para vocês. Né? Quem quiser rodar, fazer a simulação, pode até variar os valores aqui, pode aumentar o tamanho do sistema. Tá? E simula aqui, o código é basicamente esse aqui, né? O que muda no sistema são só essas cargas aqui. Então, vocês podem brincar e fazer várias simulações para verificar o resultado do fluxo de potência. O modelo impedância constante, pessoal, a impedância, como o nome já diz, não varia com a tensão, mas as potências ativas e reativas variam. Que exemplo de carga são essas aí de impedância constante? É bem óbvio aqui, ó, capacitores e equipamentos de aquecimento, como por exemplo, chuveiro e torneiras elétricas. O processo de fluxo de potência. Calcular novamente a corrente, só que agora tem uma diferença. A corrente não vai ser dada por S sobre V. Vai ser V sobre ZC, sendo que esse ZC, a impedância na carga, é fixa. Então, a minha corrente vai ser calculada desta forma aqui, para fixar o meu ZC. Feita a corrente, é só fazer a malha aqui, E menos I vezes ZL, eu tenho VC. E aí, se a diferença de VC calculado menos VC anterior for menor que a tolerância, o processo converge. Do contrário, repete-se o cálculo aqui, variando agora, o ZC fica fixo, variando o VC. O VC vai ser atualizado. Eu vou pegar esse VC que eu calculei aqui, se não convergiu, eu vou usar esse VC na próxima iteração aqui para calcular a corrente. Vamos a um exemplo, então, pessoal, está aqui. O mesmo exemplo, agora, porém, calculando a ZC para ser fixada. Quem é ZC? É o módulo de VC, VC1 com ângulo 0 no início,
dividido pela potência da carga, SC conjugada. Então, eu tenho aí um valor de 0,9285, um ângulo de 21,8 PU para a minha carga ZC. Esse valor não vai mudar mais. Processo interativo. A tensão da interação 1, tensão na fonte 1 PU, menos a queda de tensão, que é isso aqui. Corrente vezes a impedância do trecho. Essa é a minha queda de tensão. Então, vamos lá. Na primeira interação, a tensão VC é 1 com ângulo 0. E a impedância é fixa, calculada aqui, 0,9285. Então, a corrente, que é VC por impedância da carga, vezes a impedância do trecho, me dá a queda de tensão. Menos a tensão da fonte, eu tenho a tensão VC da interação 1, 0,9094, que é a mesma que as demais. Por quê? Porque a tensão VC é 1 PU. Então, o resultado dos três modelos tem que dar o mesmo. A diferença entre o 0,1 PU e o 0,9094 dá 0,0906 e o processo não convergiu. Eu vou ter que fazer mais interações aí para achar um valor inferior a 1 n-3. Então, está aqui um novo processo. Eu pego o quê? A nova tensão calculada, 0,9094 vezes 5,30, e vou dividir ela pela minha impedância fixa para achar a minha corrente. Tá? Essa corrente eu vou multiplicar pelo ZL para achar a minha queda de tensão, e aí menos o 1 da fonte, eu acho a nova tensão no nó da carga, que é 0,9099. 0,9099 menos 0,9285 vai me dar uma diferença aí. Opa, não é 0,9099 menos 0,9094, vai me dar uma diferença aí de 5n menos 4, e aí o meu fluxo de potência converge. Tá? Aqui, pessoal, eu mostro o código, tá? Da mesma forma como foi calculado, aqui eu tenho o código para vocês fazerem a simulação. Só observem aqui que eu represento um IK aqui. Aqui está direto o cálculo da VC, mas no código eu faço um IK como sendo a tensão dividido pelo Z constante. E aí, para calcular VC, eu faço esse IK vezes a ZL, certo? E eu repito isso, olhando para os códigos anteriores, eu também faço IK para todos. No caso do modelo potência constante, eu faço o conjugado da potência dividido pela tensão, e aí esse IK eu multiplico pela impedância do trecho. No modelo I constante, também eu faço isso. Tá? Eu tenho o mesmo IK aqui, a potência dividido agora por uma tensão que eu chamo de VCI. Essa tensão VCI, pessoal, o que eu fiz? Não é a tensão V0, tá? Não é a tensão que eu estou calculando. Ela é uma tensão atualizada da seguinte forma: eu faço o módulo da tensão dividido pelo conjugado dela. Para quê? Para que eu obtenha o módulo da corrente como sendo 1, tá? O módulo vai ser igual a 1, e eu obtenho o ângulo real também. Então, o ângulo eu consigo atualizar. Aqui, no cálculo do modelo de corrente constante, eu só atualizo o ângulo. Então, vamos lá, vamos adiante. A gente tem agora o modelo ZIP, tá? Um modelo combinado, que combina uma parcela IK do modelo corrente constante, uma parcela IK do modelo potência constante e uma parcela do modelo IK modelo Z constante. Tá? Então, essas três parcelas aqui vão me gerar a minha corrente IK. Com essa corrente IK, aí eu posso pegar esse código aqui, ó, que agora mudou meu IK, e repetir ele. Não muda nada. Tá? O segredo é só calcular essa nova corrente aí. Essa nova corrente, observem que ela tem o parâmetro A, B e C. Que parâmetros são esses? São os pesos que eu vou atribuir para cada um dos modelos de carga. Tá? Eu posso atribuir, por exemplo, A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 0, para ter o modelo de corrente constante que eu já fiz para vocês.
ou B igual a 1 com A e C igual a 0 para ter um modelo potência constante, ou ainda C igual a 1 com A e B igual a 0 para obter o mesmo resultado do modelo de impedância constante. A soma de A mais B mais C tem que ser sempre 1. Tá? A ANEEL, pessoal, ela atribui valores aí para essa modelagem. Em geral, ela utiliza de 40% a 50% para impedância constante, o C aqui, e de 60% a 50% para o modelo potência constante. Tá? Mas existem aí vários trabalhos na literatura que vocês podem consultar, onde os autores procuram identificar, de acordo com o perfil de carga que eles têm, qual é o melhor ajuste para A, para B e para C, de tal forma a obter o resultado de fluxo-potência mais preciso, né? O mais próximo do real. Então aqui eu tenho um exemplo com o modelo ZIP, tá? Que basicamente é igual os cálculos que a gente fez anteriormente, só que agora a gente está considerando um modelo do tipo potência constante e impedância constante, ou seja, 55% representados por carga do tipo potência constante e 45% representados por cargas do tipo impedância constante. O cálculo está aí, pessoal, olha só o que eu falei para vocês antes. Eu calculo uma IK do modelo I constante, uma IK do modelo P constante e uma IK do modelo Z constante. Na verdade, esse P constante poderia ser um S constante, né? Porque é P mais J aqui, ó, é os dois que eu estou considerando. Tá? Então, o cálculo está aí representado. Eu vou fazer diferente agora do que eu fiz anteriormente, o cálculo agora convergindo em 3 iterações. Eu vou pegar esse código aqui e simular para vocês. Tá? Por que eu vou simular isso? Porque eu quero que vocês depois utilizem esse código aí para fazer vários estudos, utilizar o modelo ZIP aí e fazer várias simulações, praticar, ver o que acontece com o sistema, ver o que acontece com as tensões, conforme vocês vão variando a carga, conforme vocês forem fazendo qualquer tipo de variação na rede. Se for um sistema de topologia maior, vocês podem fazer mais variações, como retirada de uma linha, perda de um trecho, ou perda de uma carga, e assim por diante. Tá? Então, vocês se baseiam nesse código aí. Para isso, pessoal, eu vou entrar lá no MATLAB, e aí fazer a simulação passo a passo por lá, e depois vocês pegam esse código aí e façam a simulação. Então vamos lá, aqui está o MATLAB, tá, pessoal? Não precisa ser o MATLAB, você pode rodar em qualquer compilador, C++, seja lá o que for, tá? Não precisa necessariamente ser o MATLAB. Mas vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu vou rodar passo a passo para vocês verificarem o código em si, e também os resultados. Então, nessa parte de cima aqui eu tenho o código e na parte de baixo aqui vão aparecer os nossos resultados. Vamos lá. Primeiro ali, a distância, 5 km, a carga, ZC é 0,2 mais 0,4 ohms por quilômetro. A potência da carga é 10 mais 4 MVA. E o modelo de carga aqui, eu vou selecionar o modelo 4. Tá? Por quê? O modelo 1 que eu tenho no meu código aqui é para o modelo I constante, o 2 é para P constante, o modelo 3 é para Z constante, e o modelo 4 é o combinado ZIP, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Aqui eu tenho a minha potência de base, 10 MVA, e a minha tensão de base, 13,8 kV. Primeiramente aqui eu calculo a minha Z, na verdade aqui está ZC, né, como está no código, mas é a minha impedância do trecho. Quem é a minha impedância do trecho? É a minha distância vezes a minha impedância do trecho, que é 0,2 mais 0,4. 5 vezes 0,2 mais 0,4. Tá? E isso ainda vezes a minha Z de base. Quem é a minha Z de base? É a minha potência de base dividido pela minha tensão de base ao quadrado. Tá certo? Vamos adiante. Essa
Essa é a Z de base. A potência de carga, pessoal, ela é determinada pela potência de carga 10 mais J4, tá? Dividido pela minha S base. Então, eu tenho aqui um SC em PU, potência da carga em PU, na forma retangular, e aqui potência, cuidado que esse C não é carga, potência do trecho em PU, na forma retangular. Tá? Vamos indo. Aqui eu tenho VC0, que eu vou atribuir 1 com ângulo 0. Também tenho a tensão V1, que é o meu E lá do meu circuito, a tensão da fonte, 1 com ângulo 0. E o VCI, que eu falei para vocês, que aqui no código eu vou usar ele apenas para fazer com que o módulo da corrente seja igual a 1 e o ângulo seja o próprio ângulo real. Tenho aqui também uma tolerância, 1 n menos 3. O K eu faço igual a 1. Quem é o K? O K vai contar quantas iterações eu vou fazer no processo fluxo-potência. E tenho um diff aqui, que inicialmente eu atribuí o valor igual a 1. Por quê? Porque olha aqui embaixo, pessoal. Eu vou fazer um fluxo-potência e vou dizer que enquanto o diff for maior ou igual à tolerância, tá? Diff é 1, a tolerância é 1 n menos 3, então quando isso ocorrer, eu vou continuar fazendo o meu loop, meu processo iterativo do fluxo de potência. Quando o diff atingir um valor inferior a 1 n menos 3, ele vai parar e essa vai ser a solução do fluxo de potência. Aqui eu tenho os parâmetros A igual a 0, B 55%, potência constante, e C 45%, impedância constante. Modelo de carga é o 4, tá, que a gente escolheu. A gente vai calcular, nós escolhemos o modelo 4, não, opa, então, acho que não pegou o modelo 4, tá, pessoal? Estava numa interação anterior, agora pegou o modelo 4. Tá, então vamos repetir aqui. Aqui, então, a gente vai calcular a impedância. O que é a impedância? A tensão V0 dividido pelo conjugado da potência da carga. Está aí a nossa impedância, esse valor é esse fixo, ele está representado aí na forma retangular, mas dá para botar na polar também sem problema nenhum. Aí a gente vai iniciar o nosso processo iterativo. Vamos calcular IKI, que é o modelo corrente constante, dado pela potência da carga dividido pelo VCI, tá? Que inicialmente é 1 com ângulo 0. Tá ali, 1 PU. Vamos calcular o IKP, que também vai ser a potência na carga, só que agora ela é fixa. Tá? Essa potência aqui é fixa, 1 mais 0,4I, dividido pelo VC0, que é 1 com ângulo 0. E vamos calcular também o IKZ, que é dado pela tensão VC0 dividido pelo Z. Esse Z é o Z da carga constante, tá? Não é o ZC. É o Z da carga constante. Aí calculamos o IK. Quem é o IK? É a soma de KI vezes A mais IKP vezes B mais IKZ vezes C. O IKI aqui é 0, já de cara. Aqui, isso aqui é 55% de IKP e 45% de IKZ. Então, esse é o meu IK. Na primeira iteração, ele ficou igual, não vai mudar nada em nenhum parâmetro. Tá? Nem para o IK, nem para o VC, que é o próximo aí, nem para a diferença. A diferença, se vocês comparar a diferença do modelo ZIP em relação ao modelo corrente constante, potência constante, impedância constante, vai ser a mesma. Tá? Por quê? Por que está sendo a mesma coisa? Porque a gente atribuiu VC0 igual a 1 com ângulo 0. Então, minha tensão inicial é 1 com ângulo 0, e por isso que os resultados na primeira iteração são todos iguais. Agora aqui, fazendo K igual a 2, aí sim eu vou atualizar. O meu VC0 agora vai passar a ser o meu VC calculado. Está aqui, ó. O meu VC0 passou a ser o VC calculado. E o meu VCI, pessoal, que eu quero que vocês tomem cuidado, vai ser o quê? O módulo do VC calculado dividido pelo conjugado dele. Para quê? Porque ele dividido por ele próprio, ou o módulo dele dividido por ele e o ângulo dele, eu vou obter como resultado um 1 com ângulo real. Certo?
E aí esse VCI, para mim calcular a corrente IK, eu vou ter a potência com um módulo que vai ser a corrente I igual a 1 com o ângulo da corrente real. Certo? Então vamos seguir no passo 2. Então para K igual a 2 eu vou ter um novo valor de corrente IKI, IKP, IKZ. Vou somar as três, tá? Sendo que agora o IKI foi calculado por um valor com ângulo, tá? A corrente vai ter um módulo em um ângulo real. O IKP e o IKZ foi atualizado da mesma forma, considerando o VC agora sendo o VC da interação anterior, e não mais um com ângulo zero. Aí vou repetindo o processo, a diferença aqui caiu para 9e na menos 3, mas ainda não aceita, não converge para a minha tolerância. Atualizo os valores e repito para K igual a 3, calculo IKI, IKP e IKZ, somo as três correntes, calculo VC, calculo a diferença, agora sim, deu 4e na menos 4, que é menor que a minha tolerância, então ele deve parar agora e convergir. Tá? Convergiu, ó, calculei o meu VC. Aqui eu tenho VC para a interação 1, para a interação 2 e para a interação 3. Então a convergência aí deu 0,9004. Certo? Então vamos voltar lá para a apresentação, para vocês verem aqui que o resultado deu exatamente esse, 0,9004 com ângulo de menos 4,90. Convergiu em 3 iterações. Aqui está o código, pessoal, que a gente rodou no MATLAB aí. E eu quero deixar para vocês aqui, agora, um exercício, tá? Que é basicamente representar graficamente as perdas técnicas do circuito utilizados nos slides anteriores. É aquele mesmo circuito, tá? Feito para todos os modelos de carga, I constante, Z constante, P constante. Tá? Então eu quero que vocês tracem essa curva. Como é que vocês vão traçar essa curva? Vocês vão considerar que a faixa de tensão, ou seja, a tensão vai variar de 0,6 a 1 PU, com passo de integração de 0,1 PU. Ou seja, vocês vão traçar um gráfico onde o eixo horizontal vai ser 0,6 volts, ou 0,6 PU, 0,7, 0,8, 0,9, 1 e 1,1. E para esse eixo horizontal, vocês vão obter no eixo vertical as perdas técnicas. Vocês vão calcular a perda, que nada mais é do que, vocês sabem como é que é a fórmula da perda, aí é só considerar o valor da corrente elétrica, I ao quadrado vezes R. Né? E depois disso, pessoal, eu quero que vocês utilizem o modelo ZIP com esse código que a gente simulou, não precisa calcular. Quem quiser fazer no braço, pode fazer no braço, calculando na mão, ou utiliza a simulação para escolher o melhor valor de A, B e C, de tal forma a minimizar essas perdas técnicas. Tá? Então eu quero que vocês concluam qual dos modelos gera mais perda, qual dos modelos gera menos perda técnica. Tá? É importante frisar aí que esses diferentes modelos, eles vão determinar diferentes perdas técnicas. Então, isso justifica a importância de um modelo super preciso, um modelo que represente a real carga do sistema, a real carga, o real modelo da carga, para que a gente determine a real perda técnica. Porque a perda técnica é custo para a concessionária, é dinheiro que a gente está falando. Tá? Existem várias metodologias na literatura para determinar esses coeficientes A, B e C, tá? Em função das características da carga e da característica do alimentador. Então eu quero que vocês façam uma analogia aí para verificar esse efeito, ou por que a gente está falando disso, por que a gente está falando da modelagem da carga. Além disso, mais adiante a gente vai ver que o modelo de carga também vai influenciar na convergência. A gente até consegue ver aqui, quando a gente utiliza o modelo de potência constante, por exemplo, a gente verifica que levam-se 4 interações para obter essa convergência, enquanto o modelo impedância constante, apenas 2. Então, a gente verifica que a convergência aí já é afetada apenas com um circuito do tipo nó e carga. Tá certo? Então, eu encerro a aula por aqui e peço que vocês façam esse estudo aí do exercício.